Chegou o momento, meu Pai, de nós ouvir a Tua palavra, que nesta noite o Senhor venha preparar o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Sim, use a Tua serva como o Senhor tem usado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Eu cumprimento o povo de Deus com a palavra do Senhor. Amém? Deus seja louvado. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 13, a partir do versículo 7. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Enquanto os irmãos encontram a palavra do Senhor, eu quero agradecer ao meu Deus mais uma vez por essa oportunidade, por tudo quanto Deus tem feito na minha vida, pela confiança do pastor dessa igreja, das irmãs do círculo de oração, e porque o Senhor tem me sustentado, o Espírito Santo não tem se apartado de mim, né? Isso é o mais importante. Foi o que mais o rei Davi temeu, foi que o Espírito Santo se apartasse dele. Aleluia. A palavra diz assim: Abraão e Ló se separam. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres da esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades de campina, e armou a sua tenda até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecados cometiam contra o Senhor. Os irmãos podem tomar assento, eu vou estar louvando ao Senhor, e entraremos então na mensagem dessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado o teu nome, Senhor. Aleluia. Deus de glória. Aleluia, Deus. Aleluia. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, eu já teria desistido. É até difícil imaginar. É verdade, meu Deus. Aleluia. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças pra seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. É Deus, aleluia. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Quantas vezes, Senhor? Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento, te ajudo. Sou eu, o mesmo Deus e nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão, te ajudo a avançar. É meu o tempo certo de fazer. É meu o tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder.
que abre e fecha, é a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história, faço da guerra o reino de paz. É a minha mão que vai te guiando, é a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. É verdade, Jesus. Doeu demais quando eu ouvi, esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu te ajudo. Sou eu, o mesmo Deus e nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. De novo pela mão te ajudo a avançar. É meu o tempo certo de fazer. É meu o tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha, é a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história, faço da guerra o reino de paz. É a minha mão que vai te guiando, é a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. Aleluia! Louvado seja Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Graças a Deus. Aleluia. Amados irmãos, o que temos hoje é uma palavra bem conhecida, né? Mas arroz e feijão também alimenta. Verdade, Jesus. E Deus, Ele gosta de coisas simples, irmãos. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é muito simples, né? Para aqueles que têm sinceridade para com Deus. E a palavra que lemos nesta noite fala da passagem em que Ló se aparta de Abraão. A Bíblia nos diz que quando Abraão ouviu a voz do Senhor e decidiu sair da casa de seu pai, e decidiu abrir mão da herança que o seu pai tinha para ele, ele levou com ele o seu sobrinho Ló. E a Bíblia vai nos dizer que durante a caminhada deles, o Senhor os abençoou. Tanto que chegou um tempo em que a terra onde eles estavam não comportava os bens de Ló e os bens de Abraão. Então, como não havia tanto espaço ali, os pastores começaram a razoar entre si, certamente porque um queria o pasto melhor do que o outro. E os pastores brigando, inevitavelmente respingava no relacionamento que havia entre Abraão e Ló. Porque nós sempre queremos defender a nossa parte. E a Bíblia vai nos dizer que Abraão, com sabedoria, vai até o seu sobrinho e diz para que cada um fosse para um lado, para que cessasse, né, as contendas entre eles, para que aquilo não se tornasse grande e eles acabassem virando inimigos. E isso fica, irmãos, para as nossas vidas. Às vezes no meio de uma discussão, às vezes no meio de uma confusão, a gente sabe quando as coisas vão ficar calóricas. E parte de nós, que temos o Espírito Santo de Deus,
levar a paz, porque nós somos os apaziguadores, né? Mas às vezes a gente é o que mais quer a confusão. E ter esse discernimento de quando é hora de parar. Porque há discussões que levam a inimizades que poderiam ser evitadas. Afinal, eram os pastores que estavam discutindo. E muitas vezes nós pegamos a briga de outro, trazemos para as nossas vidas inimigos que não eram nossos. E Abraão, ele teve essa sabedoria de ir para cada um para um lado antes que a coisa tomasse uma proporção muito grande, porque ele amava a Ló. E ele enxergou também o lado de Ló. E muitas vezes no meio de uma contenda, no meio de uma confusão, a gente só enxerga o nosso lado. Eu estou certa, eu sei o que é melhor, eu tenho que cuidar de mim. E Abraão, ele agiu diferente, né? Ele observou tanto a parte dele quanto a parte do seu sobrinho. E Abraão, ele tinha tanta certeza das promessas de Deus sobre a vida dele. Ele tinha tanta certeza que aonde ele fosse, ele seria abençoado, porque havia uma promessa sobre a vida dele, que ele deu a oportunidade para que Ló escolhesse para que lado ele gostaria de ir. E ele disse: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E a palavra de Deus vai nos dizer que então Ló ergue os seus olhos e vê uma terra muito bonita, uma terra que havia o Rio Jordão ali próximo. Então nós sabemos, né, que lugares onde há vegetação, se tiver rio perto, aquela vegetação é verde. E ele olha com os olhos humanos e ele pensou: ali é o melhor lugar. Por isso que a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem caminhos bons, mas são caminhos de perdição. Se nós formos tomar as decisões pela nossa ótica humana, mesmo que tenhamos boas intenções, muitas vezes vamos nos frustrar, porque o Senhor conhece tudo e todos. Quando Ló olhou, ele viu a vegetação, ele viu certamente um lugar bom para morar, mas o Senhor já conhecia os homens daquele lugar, né? E a Bíblia vai nos dizer então que Ló pega os seus pertences, a sua família, e vai para Sodoma. E a Bíblia diz que os homens daquele lugar eram homens maus. Não havia só aquele lugar para Ló habitar. Ele poderia, quando chegou àquele lugar e viu que ali havia um ambiente propício ao pecado, ele poderia ter ido para outro lugar. Mas certamente, como ele olhou as riquezas, a promessa de talvez uma prosperidade naquele lugar, a facilidade de ter um rio perto, ele pensou consigo: não, eu vou ficar aqui e eu, talvez, com o meu testemunho, eu vou mudar a vida dessas pessoas. Talvez ele achou que ele era intocável, talvez ele achou que ele não seria consumido nem influenciado por ninguém. E muitas vezes nós temos essa impressão, a gente acha que a gente é forte. Mas Paulo diz que quando você acha que você está forte, você está fraco. E quando você reconhece que você está fraco, aí você está forte. Porque você reconhece que você depende e precisa do Senhor. Então o maior erro daquele homem foi quando chegou àquele lugar e percebeu que ali havia homens maus, homens pecadores, de ter permanecido ali. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que o teimoso ficou lá. E a Bíblia nos diz que o rei daquela terra entrou em guerra e perdeu a guerra. E Ló então foi levado cativo. O rei que venceu a guerra contra Sodoma e outras cidades, Gomorra e outras cidades em redor, levou cativo a Ló e levou os seus bens. E a Bíblia vai nos dizer então que chega aos ouvidos de Abraão que o seu sobrinho havia sido levado cativo. E a Bíblia vai nos dizer que Abraão junta os seus trabalhadores, ele não tinha um exército, né? Ele junta os seus trabalhadores e vai resgatar
a Ló. E ele resgata a Ló. O Senhor estava dando a Ló mais uma oportunidade de sair daquele lugar. Novamente o Senhor mostrava para aquele homem que não era ali que o Senhor o queria. Que não era aquilo que Deus tinha para a vida dele. E novamente, certamente pelos bens e pelas terras que já havia conseguido naquele lugar, ele decide voltar para Sodoma. O Senhor, ele nos alerta, ele nos mostra, e às vezes nós não queremos ver. Nós temos o mau costume de decidirmos algo e queremos convencer a Deus de que aquilo é o melhor. E o Senhor nos dá todos os sinais que não. Mas porque eu quero, você começa a contender com o Senhor e defender algo que Deus já condenou. Não foi assim que Samuel e Saul? Samuel estava lá defendendo Saul. E o Senhor vai para ele e fala assim: como é que tu defende quem eu já rejeitei? Já tenho escolhido para mim um rei. Samuel estava o quê? Defendendo Saul. E muitas vezes defendemos diante de Deus o que a gente acredita, o que a gente quer. Às vezes as pessoas que o Senhor às vezes quer tratar com aquelas pessoas, e a gente fica lá orando, e não deixa o Senhor tratar para que seja curado. Porque há remédios que são amargos. Limpar uma ferida dói, mas é necessário para que a cura chegue até a pessoa. Porque o Senhor, ele responde às nossas orações. E às vezes a gente impede a obra de Deus na vida dos nossos, porque a gente fica intercedendo. É verdade. E assim foi Ló. Deus mostrou para ele: não é aí, tu já foi levado embora. Tu sabe que esses homens daí são ruins. E o homem insistindo em ficar naquele lugar. E a Bíblia vai nos dizer que o pecado de Sodoma e Gomorra foi tão grande que chegou às narinas do Senhor, e o Senhor decidiu destruir a cidade. E o homem lá no meio da cidade. E a Bíblia nos diz que antes de irem a destruir aquela cidade, os anjos que foram enviados pelo Senhor visitaram Abraão. E Abraão percebeu que aqueles homens olhavam muito para Sodoma. E quando eles disseram a Abraão que haviam vindo a destruir aquele lugar, ele se lembrou que o seu sobrinho estava lá. E quantos livramentos, amados. Quantas vezes o Senhor nos abençoa por um justo que intercede por nós. Mesmo lá no meio da teimosia. O justo vai lá e intercede, e o Senhor tem misericórdia. E a Bíblia vai nos dizer que então Abraão começa a orar ao Senhor, né? E ele pergunta: Senhor, se houver 50 justos, Senhor, se houver 30 justos, Senhor, se houver 10 justos. E o Senhor diz: por amor dos 10 eu não destruirei a cidade. E a Bíblia vai nos dizer que quando aqueles anjos, né, transfigurados em homens, chegam até Sodoma, Ló estava lá na porta da cidade. Eu ouvia tudo, né? Quem entrava, quem saía, o que acontecia, tudo ele sabia. E lá, né, gente? E às vezes, irmão, nós se metemos em cada lugar. E depois que a gente está lá no meio de caminho, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? É verdade. E o Espírito Santo, ele nos constrange. É Deus, aleluia. E às vezes, para não desagradar o homem, a gente insiste em ficar em lugares que o Senhor não nos quer. A Bíblia diz que o pecado daqueles homens atormentava Ló. Então por que ele não saía dali? Verdade, Deus. Estava num lugar de tormento. Sabia que ali não era lugar para ele. E insistia em ficar naquele lugar. Talvez porque havia alguma vantagem. Talvez porque a sua família não queria sair dali. A Bíblia diz que as filhas dele estavam prometidas para homens daquele lugar. Irmãos, os homens das cidades eram maus. Ele tinha Abraão. Porque não prometeram às suas filhas a descendência de Abraão? Para quem que ele prometeu? Mas como tem gente teimosa? Aleluia. E às vezes a teimosia, olha, acaba com tudo, irmão. Acaba a teimosia de não querer ouvir o que Deus manda fazer
destrói tudo. E o homem teimoso, ele prometeu a Síria para homens daquela cidade. Como é que ele ia embora? Se a Síria ia casar com o homem de lá? Se a mulher já estava pegada às coisas daquele lugar. Tanto é que quando ela vai, ela olha para trás por quê? Para ver o quê? Certamente o que deixaram para trás. E a Bíblia vai nos dizer então que os anjos chegam à cidade e ele recebe em sua casa e diz para que eles passassem a noite na sua casa, porque eles já conheciam a maldade que havia naquele lugar. E os não, a gente vai ficar aqui na praça. Não, vamos ali na minha casa. E a Bíblia nos diz que os homens da cidade rodearam a casa de Ló, porque queriam os anjos, né, que estavam em figura humana, queriam que Ló entregasse para eles. Irmãos, pelo amor de Deus. E a Bíblia nos diz então que Ló sai e diz: não, eu tenho as minhas duas filhas. As filhas deles ainda não eram casadas, né? Só estavam prometidas. Eu dou ela para vocês, porque ele sabia qual era a intenção daqueles homens, que não era intenção boa, era intenção má. E ele não tinha o menor respeito naquele lugar. A Bíblia diz que quando ele diz isso, os homens partem para cima dele. O homem não tinha autoridade alguma. A palavra de Deus nos diz que os homens partem para cima dele. Se não fosse o poder dos anjos que estavam ali de estender a mão e cegar aqueles homens, tinha acabado com ele, com a casa, com tudo. Olha só aonde aquele homem foi se enfiar, pelo amor de Deus. É, Jesus, aleluia. E a Bíblia então nos diz que o anjo cega aqueles homens e diz que vai acabar com tudo e que tiraria eles da cidade. E a Bíblia nos diz então que Ló vai lá chamar o futuro genro. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que eles tiveram ele por usurpador. Qual era o testemunho desse homem nesse lugar? Tem pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja, creem no Senhor, mas não tem credibilidade alguma. Quando lá em 2 Pedro diz que Ló era justo, porque somos justificados pela fé. Mas ele certamente tinha os erros dele, como eu e você temos os nossos. E que se não for a misericórdia de Deus, fica aqui, irmãos. Ele não tinha a menor credibilidade. Ele foi tido por zombador. Então, certamente, ele nunca havia falado do Deus de Abraão para ninguém, nem para o futuro genro. Verdade, Deus. Porque eles não creram. Se ele tivesse contado as maravilhas de Deus, de tudo que o Senhor fez com ele e com Abraão, desde que saíram da sua parentela, se ele tivesse contado a intimidade que Abraão tinha com o Senhor, o genro ia acreditar. Acharam que ele estava zombando, que ele estava brincando. Que seriedade que era essa na vida desse homem? É verdade, meu Deus. Que credibilidade havia na vida desse homem? Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível, irmãos. A pessoa ser cristão, estar na casa do Senhor e não ter a menor credibilidade. E as suas palavras não ter peso e não ter respeito algum. Não temiam aquele homem em nada. Avançaram para cima dele, iam entrar dentro da casa dele. O genro disse que ele estava brincando. Misericórdia. E infelizmente estão tentando fazer isso com o Evangelho de Cristo. Estão querendo banalizar. Antes as pessoas tinham medo de falar de um pastor, de se levantar contra a vida de uma irmã, porque sabiam que eram homens e mulheres de Deus. Hoje em dia, se brincar, apanha na cara. Não tem o menor temor. Por quê? Não há mais credibilidade. As pessoas não creem mais que o Senhor se levanta para defender. Está banalizado. Como estava sobre a vida de Ló. Não tinha credibilidade alguma. Prova disso nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente. Então a Bíblia nos diz que os genros que não vão, acho que ele está zombando,
não tinha nem amor pela filha dele, porque nem para dizer, não, tu vai, mas a mulher vai ficar com nós. Não, pode ir, vai acontecer nada. Olha só onde aquele homem insistia em ficar. No lugar em que não o respeitavam. No lugar em que não reconheciam Deus na vida dele. No lugar em que não temiam. No lugar em que não o amavam. Porque se houvesse amor daqueles homens pelas suas filhas, ou até mesmo por Ló, eles diriam, não, nós vamos contigo. Prova disso foi Noemi. Noemi, ela estava numa vida de misericórdia. O marido morreu, o filho morreu, a mulher não tinha mais nada, não tinha ninguém. Resolveu voltar para a terra de onde havia vindo, porque não estava bom lá. E quando ela diz que vai, as duas noras disseram que iam com ela. Uma depois se arrependeu e depois que ela conversou, ela resolveu voltar para os pais. Mas a princípio, as duas e Ruth seguiu aquela mulher para um lugar que ela não sabia onde era, para um povo que ela não conhecia, e ela disse a Noemi, o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. E aonde você for, eu irei. Olha a diferença de alguém que tem Deus na vida e que a pessoa acredita plenamente naquela pessoa. Verdade, Jesus. Porque naquele tempo, irmão, duas mulheres sem um homem era desamparada. Não tinha quem cuidar. Estavam ao cuidado do Senhor. E talvez de um parente próximo que elas não conheciam. Alguém que quisesse, né, cuidar delas. Então era um destino que não se sabia o final. E a Ruth se agarrou ali a Noemi e disse, não, teu Deus vai ser o meu Deus. Tu vai ser a minha família e eu vou contigo. E o Ló, o genro não quis nem saber. Vá e leva seus filhos que nós vamos ficar aqui, amantes do pecado. Muitas vezes, irmãos, nós oferecemos uma vida diferente para aquele que nós amamos. E queremos sim convencê-los a caminhar conosco. Mas às vezes eles amam mais a vida do pecado do que a companhia da gente. Para fazer o quê? Não pode obrigar. Você pode orar e deixar Deus trabalhar. Não tirar a mão de Deus, colocar tudo, deixar a mão de Deus lá. Ele sabe como agir. E às vezes a gente se entristece. Eu creio que Ló se entristeceu, né? Dos genros, tanto faz como tanto fez. E a Bíblia nos diz que foi ele, a mulher e as duas filhas. E os anjos disseram, foram bem claros, né? Não olhem para trás. Porque aquele que olha para trás, irmão, e cogita de dois pensamentos, pode ficar. É verdade, meu Deus. A Bíblia diz que é um piscar de olho. Quem está em cima do muro não tem nada. Por isso que a Bíblia fala, né, sobre aquele que é morno, né? Que nem é quente, nem é frio. Nem está quente com o Espírito Santo, nem está gelado procurando se esquentar. Está morno. E uma situação morna, uma aguinha morna é confortável, não é? A água quente mais, ela te desperta a fazer alguma coisa. O lugar frio demais te desperta a procurar algo quente. Mas o morno, tu fica a vida toda ali no morno. Porque tá o quê? Confortável. E há muitos confortáveis. Então a Bíblia nos diz que Ló pega as filhas, a mulher, pega na mãozinha, vamos. E o anjo não olha para trás, né? E quando eles estavam saindo da cidade, a mulher teimosa, que olha a outra também, irmão. Ele não conseguiu nem convencer a mulher do poder de Deus. Porque se ele tivesse convencido a mulher, quando ela ouviu o anjo dizendo, não olha para trás, ela ia olhar. Verdade. Se aparecer um anjo para mim, para você dizer assim, ó, fica com o olho fechado, eu não abro ali. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo e o poder que ele tem. Aleluia. Mas ela não conhecia. Como muitos não conhecem e não acreditam no inferno, irmão. Aleluia. A gente prega, a gente fala, mas eles não creem. Porque se cresce, não estavam olhando para trás. Aleluia, você vai falando. E a Bíblia vai dizer que a mulher teimosa também, ó, olhou e virou numa estátua de sal na hora. E ficou lá. E eles continuaram. E a Bíblia vai nos dizer então que Ló vai com as suas filhas
Eles ficam numa caverna, né? E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que certamente não foi no dia seguinte, né? Passaram-se alguns dias e as filhas, que certamente também não tinham sido ensinadas nada. Meu Deus, cadê? A justiça do homem era só para ele. Ele não ensinava ninguém, não. Não ensinou o genro, não ensinou a mulher e muito menos as filhas. A palavra de Deus vai dizer que uma olha para a outra, estava sem ter o que fazer, e diz assim: olha, a descendência do nosso pai vai acabar aqui. E olha a ideia que passou pela cabeça das criaturas. Glória a Deus. Vamos embebedar. Se elas forem embebedar, é que ele era dado. Porque se ele não fosse, como é que embebeda alguém que não bebe? Tem como embebedar alguém que não bebe? É verdade. Não tem como, irmão. E o homem gostava porque embebedou num dia e embebedou no outro também. Meu Deus! E a Bíblia vai nos dizer que as duas sentaram, conversaram e tramaram um plano. Vamos embebedar o pai. Um dia eu vou, outro dia vai tu. Olha, meu Deus. Acho que o Senhor disse assim: por que eu não deixei esse homem lá em Sodoma? Senhor da glória, para que eu não deixei ele lá? Por causa da oração de Abraão. E a Bíblia vai nos dizer então que elas embebedam o homem numa noite, aí uma coabita com ele, e depois no outro dia embebeda o homem de novo, e a outra coabita com ele. E dessa noite, né, tenebrosa, um incesto que sempre foi pecado diante de Deus, a Bíblia vai nos dizer então, irmãos, surge daí dois povos. Olha, a coisa quando. Olha, pode o pecado gerar alguma coisa boa? Não gera. Não gera. Pecado não gera nada bom, não. Não adianta começar a fazer a coisa errada e achar que Deus vai abençoar na frente, que Ele não vai. Pecado não gera nada bom, nada. Aleluia. Desobediência não gera nada bom. Você não vê Sara, teimosa também? Deus falou para ela que ela ia gerar um filho. Ela não tinha paciência de esperar. Pegou Agar, deu para Abraão. O que aconteceu? Ismael. O que deu lá na frente? Confusão. Desobediente. Teimosa. Então de coisa ruim não sai coisa boa. E a Bíblia vai nos dizer que uma teve um filho e chamou Moabe. Aí a outra foi lá, fez o que não devia, engravidou também. O outro chamava Benjamim. Sabe quem é esse povo? Os moabitas e os amonitas, que quando o povo estava saindo lá do Egito, caminhando, procura da cidade prometida, foi esses dois povos que negou água e comida para a descendência de quem, irmão? Abraão. Aquele que intercedeu para que eles vivessem. Verdade. Olha como que as coisas é. Olha o que é ingratidão na vida de uma pessoa. Olha o que é a gente orar para Deus fazer o que. Glória a Deus. Olha o preço que a gente paga. Eles negaram água e negaram comida para o povo. Foram amaldiçoados. Mas não contente, lá na frente, pagaram o tal do... Ai meu Deus, não tem o nome dele aqui. Balaão. Foi esse povo também, olha só. Pagou Balaão para quê? Para amaldiçoar o povo. Aleluia. Se não fosse a jumentinha, olha. E o Senhor fez o quê? Transformou aquilo que era maldição em bênção. Aleluia. Não adianta ninguém se levantar. Não adianta ninguém arrozoar contra mim e contra ti. Não adianta muitas vezes, irmãos, nós acharmos que estamos perdendo, porque abrimos mãos da nossa escolha para abençoar alguém e achamos que estamos perdendo alguma coisa. Deus nos abençoa na nossa sinceridade. Quando Abraão pediu para que Ló decidisse, ele não ficou com a melhor terra, mas ele tinha Deus. Ele foi abençoado. Ele tinha promessa. Ló tinha só terra e teimosia, né? E lá na frente, olha, para tu ver como não sai coisa boa de pecado e de desobediência. Não faça errado, não.
e depois queira que Deus abençoe, porque Ele não vai abençoar. Pois o homem, a mulher morreu, o genro ficou, a filha foi lá, fez o que não devia, nasceu lá uma descendência, moabita, amonita, foi um povo amaldiçoado, porque foram gerados aonde? No pecado. E a mulher não conhecia. Meu Deus, o homem não ensinou nada para as filhas? Nada. Prova disso é que era um povo ruim, era um povo mau. Negaram água, negaram comida, depois pagaram alguém para amaldiçoar. Como pode, né? Algo que foi gerado no meio da promessa, porque Ló, quando Abraão sai da terra, ele está com Abraão. Havia uma promessa sobre a vida de Abraão. Ele viu o que Deus fez na vida de Abraão. Então ele cresceu vendo as maravilhas do Senhor. E o homem se corrompeu de uma tal maneira que a sua descendência, que poderia sim ter sido uma descendência abençoada, se tivesse colocado em prática tudo aquilo que Abraão certamente o ensinou, foi tudo amaldiçoado. Quando tem que dar errado, não adianta. Às vezes a gente não vê o fim. Às vezes a gente vê só a maldade, né? A maldade das pessoas. Mas há um dia que o juízo vem para bons e para maus. Você pode escolher o que você vai plantar. Deus não vai dizer para você, você é obrigado a plantar coisa boa, não, irmão. A semeadura é uma escolha. A colheita é uma consequência. É verdade, Deus. Aleluia. Não adianta você plantar espinho no teu quintal e querer colher flores no quintal do outro. Você vai colher aquilo que você plantou. Aleluia. E toda a descendência desse homem colheu de acordo com a sua teimosia, com a sua desobediência. Então, quando eu estava lendo a palavra de Deus, lá em 2 Pedro, diz assim, que Deus livrou o justo louco. E quando a gente olha para a vida desse homem, com todos os erros que ele cometeu, você acharia ele justo? Perguntasse para você hoje assim, Ló era justo? Pelas atitudes dele? Mas a palavra de Deus nos diz em Romanos 5:1 que nós somos justificados pela fé. Então eu não acho que você é melhor do que ninguém pelas suas atitudes. Que se você não crê em Jesus, você nunca será justificado. Porque Ele que nos justifica de todo pecado. Em Gálatas 2:16 também diz que nós somos justificados pela fé e não por obras. Mas, embora Ló seja visto como um homem justo, porque certamente ele era temente a Deus, só não soube espalhar semente, né? Ficou com ela só para ele, né? Isso não quer dizer que ele não foi salvo, mas há consequências. Então, o que o Senhor Jesus nos garante é que pela fé seremos salvos. Ele não nos garante que os nossos erros não serão cobrados de nós. Certa vez eu estava ouvindo o testemunho de uma pastora e ela disse que quando ela se converteu, aí as pessoas, né, os irmãos disseram para ela que ela era uma nova criatura. Então ela acreditou em si que tudo aquilo que ela fizera de errado ficara no passado e que ela não precisava consertar nada. Afinal de contas, ela era uma nova criatura. E na medida em que ela foi amadurecendo na fé, e que ela foi criando intimidade com o Espírito Santo de Deus, ela entendeu que embora ela fosse uma nova criatura, as sementes más que ela plantou, ela teria que colher, porque Deus é justo. Olhando para a vida de Davi, é o exemplo mais explícito que tem na Bíblia. Davi foi lá, pegou a mulher do homem, mandou matar o homem. Aí a criança morreu. E aí ele orou e disse para Deus não tirar o Espírito Santo da vida dele. A Bíblia não diz que o Espírito Santo... o Espírito Santo não, né? A presença de Deus, né? O Espírito do próprio Deus saiu da vida de Davi. Porque o Senhor continuou abençoando, o Senhor continuou livrando. Mas ele colheu as consequências daquela sementinha que ele plantou atrás. Então muitas vezes, irmãos, nós temos colhido coisas que plantamos lá atrás. E temos o nosso Deus por injusto. Ah, Senhor, tenho feito isso, aquilo, porque passo por isso,
tenta voltar um pouco e ver se não tem uma sementinha lá atrás que está brotando e que, infelizmente, você vai ter que colher. Justamente não porque o Senhor é injusto com você, que está fazendo, mas porque Ele é justo com a sua palavra. Amém? E eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia.